Então, deve aparecer para vocês uma mensagem agora que a reunião está sendo gravada. E nós vamos falar hoje, então, sobre a matéria da semana, que é corrente elétrica, densidade de corrente, resistividade elétrica e resistência elétrica. Esta matéria, pessoal, corresponde à matéria lá indicada no Moodle para essa semana. Talvez tenha alguma coisa no livro lá do Shabai, da Ruth Shabai, que não apareça nos slides, tá? Então, se vocês estiverem fazendo depois as tarefas e vocês encontrarem alguma coisa na tarefa que não estão lembrando que tem nos slides, é porque aí tem que dar uma olhadinha no livro, tá? Mas, com certeza, o principal está aqui nessa aula. Então, vamos começar com a apresentação. O PowerPoint já está aí na tela, né? O tema da semana é corrente elétrica e resistência elétrica. Então, vamos começar com corrente elétrica. Até aqui, o nosso estudo era baseado em cargas elétricas em repouso. Então, até a parte de lei de Gauss ali, a gente estava falando só de carga elétrica em repouso, força eletrostática, equilíbrio eletrostático. Então, tinha a ver com cargas que até se moviam, mas depois disso ficavam paradas. Agora, nós vamos estudar as cargas se movendo enquanto elas estão em movimento. E justamente o movimento ordenado de cargas elétricas, várias cargas indo no mesmo sentido, aí isso vai dar origem ao que a gente chama de corrente elétrica. Lembra dos bichinhos do Madagascar? Pois é, os elétrons nos materiais metálicos, eles são que nem os bichinhos do Madagascar. Eles ficam o tempo inteiro lá, I like to move it, e eles ficam se movendo o tempo inteiro. Então, os elétrons não estão congelados dentro de um condutor. Na verdade, os elétrons livres estão se movendo aleatoriamente por dentro do condutor. Inclusive, a gente já falou um pouquinho disso, né? Mas o movimento aleatório dos elétrons livres não configura corrente elétrica, porque não é um grande número de elétrons indo todos no mesmo sentido. Como o movimento natural deles é aleatório, no fundo não tem corrente, porque se tem um indo para a direita, tem outro indo para a esquerda. Se tem um indo para cima, tem outro indo para baixo. E quando a gente faz a soma sobre tudo, não tem um movimento ordenado. Para nós aqui na física, o termo corrente elétrica significa, a grosso modo, movimento de cargas elétricas de uma forma mais ou menos ordenada de uma região para outra. Então, quando o condutor está em equilíbrio eletrostático, e acredito que isso aqui tem a ver com a pergunta do Vinícius sobre equilíbrio eletrostático, então, em um condutor em equilíbrio eletrostático, campo elétrico no interior do material igual a zero, que era bem o que o Vinícius tinha falado, não tem corrente líquida, mas isso não significa que os elétrons estão todos congelados na mesma posição. Então, a gente pode ter equilíbrio eletrostático ao mesmo tempo que a gente tem movimento de elétrons dentro do material. Então, como que é essa situação onde existe movimento de elétrons, mas não tem corrente elétrica? Bom, isso vai vir no próximo slide, tá? Quando a gente aplica um campo elétrico no interior do condutor, aí tem um movimento de cargas no sentido da força elétrica. O campo gera uma força sobre as cargas e aí a gente tem corrente elétrica. Vou tentar mostrar um esquemático aqui, tá, pessoal? Imaginem que isso é um pedaço de um fio de cobre, pedaço de um fio metálico condutor. O condutor não está ligado a nada, é só um pedaço de cobre. Ele não está ligado em nenhuma fonte, nenhum circuito, em nada. O que acontece com os elétrons dentro desse condutor? Eles não estão congelados sempre na mesma posição. Se a gente pega aqui e marca, por exemplo, essa área circular aqui, marcada pela linha tracejada. Se a gente pega essa área aqui, a gente vai ver que tem elétrons se movendo dentro desse material a altas velocidades. O movimento caótico dos elétrons que eu tinha falado antes, que é aleatório, não tem ordenação, é um movimento com velocidade bem alta.
Os elétrons livres se movem com velocidades de 10⁶ metros por segundo, ou seja, seria 1000 quilômetros por segundo dentro do material. Pô, mas se eles se movem com essa velocidade tão alta, como é que não tem corrente? Não tem corrente. Se vocês olharem aqui, existe o mesmo número de elétrons passando para a direita e para a esquerda dessa área na mesma unidade de tempo. Então, ao mesmo tempo que tem um fluxo para a direita, tem um fluxo para a esquerda também. E aí o que acontece? O fluxo resultante é nulo. Então não tem corrente elétrica porque não tem um movimento ordenado de cargas, todas no mesmo sentido. Tá? Então esse movimento caótico, pessoal, ele acontece sempre, com campo ou sem campo. Se alguém aplica um campo externo, aí, além desse movimento caótico, tem um outro movimento, que é um movimento mais ordenado, que é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, esse movimento de agitação natural dos elétrons, que a gente chama de movimento térmico, porque talvez vocês já tenham estudado alguma coisa de termodinâmica, mas a ideia básica é que para qualquer temperatura acima do 0 Kelvin, os átomos não estão parados, os átomos estão vibrando. Essa vibração dos átomos, quanto maior a temperatura, mais eles vibram. Essa vibração facilita a troca de elétrons livres entre os átomos. Então, quanto maior a temperatura, mais elétrons livres nós vamos ter pipocando para um lado e para o outro do material. Mas como o movimento é totalmente aleatório, isso não configura uma corrente elétrica. Mas vejam que eles vão com uma velocidade bem alta, 1000 km por segundo. O que acontece se eu pego exatamente o mesmo fio de cobre e eu aplico nele uma diferença de potencial? O que significa aplicar uma diferença de potencial? Quem já trabalhou com circuitos pode pensar que o fio foi ligado em uma fonte. Ou nós também podemos pensar de uma forma mais simples, assim, esse símbolo aqui, esse redondinho com um V e um mais ou menos, ele representa que está sendo aplicada uma diferença de potencial. Como é que poderia ser feito isso? Pegando uma pilha carregada e ligando a pilha ao fio. Se eu ligo essa pilha ao fio, qual é a característica da pilha? Por que tem um mais e um menos desenhado numa pilha? Justamente porque este terminal da pilha tem concentração de cargas positivas e este terminal tem concentração de cargas negativas. Lembra do potencial elétrico? O potencial elétrico é alto perto das cargas positivas e o potencial elétrico é baixo perto das cargas negativas. Então, numa pilha, a gente tem uma diferença de potencial, ou seja, tem uma região carregada positivamente, onde o potencial é alto, e uma região carregada negativamente, onde o potencial elétrico é baixo. O que acontece quando a gente liga esse fio numa pilha? Bom, na prática a gente sabe que vai ter passagem de corrente, né? Pensando em termos de cargas, tá? O polo positivo da pilha vai fazer o quê? Vai atrair os elétrons livres do material. Positivo atrai negativo, certo? Então, esse polo positivo da pilha vai atrair elétrons. Os elétrons vão fazer a trajetória que mostrou aqui na animação. Eles vão vir para cá, vão passar pela pilha e vão ser repelidos lá para o outro lado do fio. E aí, ao ligar a pilha no fio, a gente faz uma separação de cargas no fio. De repente, vai ter um acúmulo maior de elétrons do lado esquerdo do fio. E do lado direito vai ter uma falta de elétrons. Então, no próprio fio, vai se estabelecer uma diferença de potencial também. Porque aqui as cargas positivas são um potencial mais alto e as cargas negativas são um potencial mais baixo. Como a gente já viu lá na área 1, quando nós temos cargas positivas e negativas separadas, entre elas se estabelece um campo elétrico, certo? Então, o efeito da gente ligar a pilha no fio é essa redistribuição de cargas e isso gera um campo elétrico dentro do fio. Então, nós vamos ter aqui um campo elétrico que faz o quê? Um campo elétrico que faz os elétrons se moverem neste sentido que foi mostrado aqui, que está sendo mostrado pela animação.
e vai ter um número maior de elétrons se movendo neste sentido aqui do que no sentido oposto. Aliás, o movimento caótico dos elétrons no sentido oposto vai ser dificultado, enquanto que o movimento caótico no sentido em que a concentração de cargas aponta vai ser facilitado. Então vejam que nós estamos criando um fluxo preferencial. Nesse caso aqui, vai haver um fluxo não nulo. Por quê? Através dessa área aqui, nós vamos ter mais cargas indo para a direita do que para a esquerda. Então, dessa forma, a gente tem o que a gente chama de corrente elétrica, o movimento preferencial da maioria das cargas naquela direção e sentido. E aí a corrente elétrica vai circular do fio pela pilha para o fio de novo e fica circulando. Vejam só, estou indo um pouquinho adiante, tá? Nós vamos falar disso depois, é só para vocês irem pensando agora. Tá, tudo bem, esse negativo aqui é atraído pelo polo positivo. Então, o negativo é atraído pelo polo positivo, ele vem para cá, ele chega aqui. Mas por que que o negativo continua? Quando ele chegou no polo positivo, ele não deveria ficar aqui e neutralizar esse positivo? Como é que o negativo pode ser atraído do positivo para outro negativo? Qual é a mágica que acontece dentro da pilha para a carga negativa dentro da pilha conseguir ir do positivo que atrai ela para o negativo que repele ela? Ah, deve ter alguma coisa interessante acontecendo dentro da pilha, certo? Porque é diferente do que acontece fora. O que que acontece fora da pilha? O positivo da pilha atrai o elétron. E aqui fora, o negativo da pilha repele o elétron. Mas e dentro da pilha, como é que o elétron consegue se mover do positivo para o negativo? Ou seja, daquele que devia atrair para aquele que devia repelir. Por isso que pilhas e fontes de tensão são coisas muito interessantes. Eu vou deixar a pergunta no ar, nós só vamos responder essa pergunta quando a gente for falar de circuitos, tá, pessoal? Mas fica aí a ideia para vocês irem pensar. Então, nesse caso aqui, nós temos efetivamente corrente elétrica passando pelo material. Então, o que que nós podemos concluir? Quando há um campo elétrico agindo, além do movimento caótico dos elétrons, que existe sempre, e esse movimento caótico tem velocidades da ordem de 10 na 6 metros por segundo, também tem um movimento muito lento dos elétrons no sentido da força elétrica, como se eles estivessem sendo arrastados em grupo naquela direção. Esse movimento é caracterizado pela velocidade de deriva, que é da ordem de 10 na menos 4 a 10 na menos 7 metros por segundo. Então vejam bem, pessoal, nós temos dois efeitos, tá? O efeito natural da agitação térmica gera um movimento caótico com velocidades muito altas, na ordem de 10 na 6 metros por segundo. O outro movimento, que só acontece quando tem um campo elétrico empurrando os elétrons, é um movimento ordenado, mas é um movimento muito lento. Ele se caracteriza por uma velocidade que a gente chama de velocidade de deriva, que é da ordem de 10 na menos 4 a 10 na menos 7 metros por segundo dentro dos condutores, tá? Então, o que que acontece no material condutor? Primeiro caso, sem o campo interno gerado pela conexão com a pilha, tá? Aí é o caso azul. O que que acontece no caso azul? O elétron parte do ponto 1 e ele sofre uma série de interações com os outros átomos do material. Vejam que ele se move completamente caótica, de forma caótica, tá? Acompanhem a linha azul aqui. A linha azul é para o caso onde não tem campo elétrico, tá? Ele se move, ele colide com outros átomos do material e nessas colisões ele muda o sentido dele. E o que que acontece? Depois de um determinado intervalo de tempo, na média, esse movimento caótico fez com que o elétron praticamente não mudasse muito de posição. Agora vamos ver o caso 2, quando o material condutor tem um campo interno. Ou seja, quando ele está ligado numa fonte ou numa pilha que gera um campo dentro dele.
Bom, aí o que acontece? Aparece uma força elétrica. Lembrem que a força elétrica é dada por carga vezes campo, tá? Então, vai haver uma força elétrica atuando sobre os elétrons, além do movimento caótico. Aí, como é que vai ser a trajetória de um elétron? Vai ser essa trajetória rosa aqui, tá, pessoal? Ele também tem um movimento caótico. Ele sai do ponto 1, ele bate num átomo aqui, aí ele vem para cá, ele bate em outro átomo aqui, aí ele bate em outro átomo lá, mas ao mesmo tempo que ele está fazendo esse movimento caótico, ele está sendo constantemente arrastado pela força elétrica gerada pelo campo. Então, ao mesmo tempo que ele continua se batendo em tudo que tem na volta dele, ele está indo mais para a direita do que ele estaria se não tivesse campo. E no final das contas, existe uma distância considerável entre o ponto onde ele começou e o ponto onde ele terminou um determinado tempo do movimento. Então, a moral da história é: o movimento caótico acontece sempre, mas quando a gente liga o campo externo, conectando o condutor num circuito onde tem uma fonte ou uma pilha, aí, além do movimento caótico, tem o movimento ordenado. E esse movimento ordenado é quem faz a corrente elétrica em si. Vejam aqui que o deslocamento que vai ter do elétron entre o ponto que ele iria normalmente com o movimento caótico e o ponto que ele vai com o campo ligado, esse deslocamento pode ser dado pelo produto velocidade de deriva vezes intervalo de tempo. Então, esse deslocamento que configura a corrente elétrica, ele depende dessa velocidade de deriva e não daquela velocidade caótica, tá, pessoal? Em alguns livros, a velocidade de deriva é chamada velocidade de arraste. Então, vejam aqui, por exemplo, ele está usando VA. VA e VD, aqui nesse capítulo, VA e VD é a mesma coisa, tá, pessoal? Velocidade de arraste e velocidade de deriva é a mesma coisa. É a velocidade que a carga elétrica adquire devido ao efeito do campo elétrico que gera uma força elétrica sobre ela. Tá, mas peraí, se essa velocidade de deriva é tão pequena, como é que eu só mexo no botãozinho da lanterna e ela acende? Não leva uma velocidade de 10 na menos 4 metros por segundo para o elétron ir do botão até a lâmpada da lanterna, né? Ou mesmo em casa, quando a gente acende a lâmpada de casa, como é que ela acende instantaneamente se a velocidade dos elétrons é tão pequena? Com uma velocidade de 10 na menos 4 metros por segundo, não deveria demorar para os elétrons ir do interruptor até a lâmpada? Então, como é que essas coisas acendem tão rápido? O truque é o seguinte, pessoal. Uma lâmpada, seja a lâmpada da nossa casa que está ligada na rede elétrica ou a lâmpada da lanterna que está ligada com as pilhas, quando a lâmpada está ligada a uma fonte através dos fios, ela se acende praticamente instantaneamente, porque o campo elétrico se forma em todo o fio. Não é que o elétron tem que sair do botão e ir até onde está a lâmpada. Não, os elétrons estão espalhados por todo o caminho. Existe elétron em todo o fio, existe elétron dentro da lâmpada. O que acontece é que quando a gente conecta a lâmpada no circuito, se forma um campo elétrico ao longo de todo o circuito. Então, todos os elétrons do circuito começam a se mover no mesmo instante de tempo. Não é que um elétron tem que sair de um ponto e chegar no outro. Não, todos os elétrons começam a se mover no mesmo instante, que é um instante que surge o campo elétrico. E quando é que surge o campo elétrico? Assim que a lâmpada é conectada no circuito que tem uma fonte ou uma pilha. Então, quando a lâmpada está ligada a uma fonte através de fios condutores, ela se acende quase que instantaneamente, porque o campo elétrico se forma no interior dos fios com velocidade próxima da luz, e os elétrons dos fios condutores começam a se mover ao longo dos fios ao mesmo tempo. Tanto os elétrons dentro do fio quanto os elétrons dentro da lâmpada sentem o efeito desse campo elétrico, e todos eles começam a se mover no mesmo instante. Como o campo elétrico surge muito rápido, vejam que ele surge com velocidade próxima da luz,
para nós o efeito é instantâneo. Um detalhe interessante, tá, pessoal? O campo elétrico realiza trabalho sobre os elétrons. Nós falamos disso nas aulas de potencial, certo? Como é que é o trabalho da força elétrica? A gente pode calcular o trabalho da força elétrica pela integral do produto escalar da força elétrica pelo deslocamento. Opa, seria dr aqui. Então, esse trabalho realizado sobre os elétrons aumenta a energia cinética dos elétrons. Então, além dos elétrons serem arrastados, por exemplo, para a direita devido ao efeito do campo, lembrem que eles também estão pipocando para todas as direções, batendo nos outros átomos. Se o campo elétrico vai lá e exerce mais trabalho sobre os elétrons, ele aumenta a energia cinética dos elétrons. Isso causa ainda mais colisões com os átomos do material, o que aumenta a temperatura. Assim, não é todo o trabalho do campo elétrico que vira energia cinética dos elétrons, porque parte dessa energia vira calor devido às colisões com os átomos do material. Esse é o famoso efeito Joule. Já ouviram falar do efeito Joule? Por que a lâmpada incandescente aquece quando passa corrente por ela? Por causa do efeito Joule. Então, a interação do trabalho que o campo realiza sobre os elétrons e das colisões que os elétrons sofrem com os átomos, vejam que essa parte das colisões com os átomos tem a ver com a resistência do material, a gente acaba tendo um aumento de temperatura. E isso é o efeito Joule. Então, infelizmente, não é todo o trabalho do campo elétrico que vai contribuir para o movimento dos elétrons, porque parte desse trabalho acaba virando energia térmica. E essa conversão de energia cinética dos elétrons em energia térmica é o que a gente chama de efeito Joule. Nos metais, que são os materiais que são foco desse capítulo, as cargas que se movem são sempre os elétrons, tá? A gente sabe disso, a gente sabe que não tem carga positiva, os prótons estão lá dentro do núcleo e eles vibram em torno da posição de equilíbrio, mas eles não saem andando pelo material. Já no material semicondutor, aí nós podemos ter tanto os elétrons com carga negativa, quanto as lacunas com carga positiva se movendo no material. Eu sei que isso aqui vai parecer estranho, tá, pessoal? Mas no final das contas não vai afetar a nossa análise. Por razões históricas, a gente considera que o sentido da corrente elétrica em qualquer circuito, nós vamos trabalhar com circuitos, tá? Isso é importante. Então, por convenção, o sentido da corrente elétrica em qualquer circuito é o sentido de movimento das cargas positivas. Tá, mas quem se move nos metais não são os elétrons? São. Então, como é que nós vamos considerar positivo o sentido de movimento das cargas positivas? Olha, foi assim que eles fizeram lá no início, e trocar agora ia ter que trocar um monte de coisa. Então, como dá muito trabalho trocar, a gente continua trabalhando assim. A gente considera que o sentido da corrente elétrica é o sentido que uma carga positiva se moveria, mesmo que quem esteja se movendo sejam os elétrons que são negativos. Então, um exemplo aqui, pessoal. Se nós tivéssemos cargas positivas dentro de um fio onde tem este campo elétrico aqui, o que aconteceria com essas cargas positivas? Essas cargas positivas se moveriam para a direita. Lembrando que força é igual carga vezes campo, como a carga é positiva, a força que ia aparecer ia ser no mesmo sentido do campo. Então, a corrente, que a gente chama de corrente I no material, corrente convencional, ela é tratada como um fluxo de cargas positivas. Não importa se as cargas livres no condutor são positivas ou negativas. O que a gente tem na prática? Na prática, a gente tem um campo elétrico apontando para a direita e, como os elétrons são negativos, eles, na verdade, estão sendo puxados para a esquerda, né? Aquela famosa equação, a força é igual a carga vezes o campo.
como a carga é negativa, o vetor força vai ser menos o vetor campo. Então, a força que vai puxar os negativos vai ser para a esquerda, quando o campo é para a direita. Então, a gente sabe que num condutor metálico, as cargas em movimento são os elétrons e eles se movem contra o campo. Mesmo assim, nós vamos dizer, o sentido da corrente é o mesmo sentido do campo elétrico aplicado no condutor. Por quê? Nós sempre estamos tomando o sentido da corrente como o sentido de movimento das cargas positivas. No final das contas, vai dar tudo certo, tá, pessoal? Mas essa é a convenção que a gente está seguindo. E que todos os livros seguem e que o pessoal tem seguido desde que começou o estudo da eletricidade. Então, nós vamos seguir também. Continuando aqui. A corrente elétrica é definida como fluxo total de cargas através de uma área do condutor por unidade de tempo, tá? Então, vejam que a corrente é fluxo de cargas por uma área por unidade de tempo. Então, por exemplo, aqui, nós temos uma pilha que serve como a nossa fonte. Por que a gente chama de fonte de DDP? Fonte de diferença de potencial. Por que diferença de potencial? Porque tem uma concentração de cargas positivas de um lado e outra concentração de cargas negativas do outro. Aqui tem um potencial alto e aqui tem um potencial baixo, ou seja, existe uma diferença de potencial entre os terminais da pilha. Logo, existe uma DDP. Então, a pilha é uma fonte de DDP. O que acontece? Acontece aquilo que a gente viu no outro slide. O polo positivo da pilha puxa os elétrons para cá. Tá, mas peraí. Se os elétrons estão andando nesse sentido que eu estou desenhando aqui, a corrente não deveria ser para cá? Aí é que tá, isso que eu falei no slide anterior. A gente sabe que os elétrons vão se mover para lá, mas a gente sempre representa a corrente elétrica no sentido que um positivo se moveria. Como é que um positivo se moveria? Ele seria repelido por esse positivo e seria atraído pelo negativo da pilha. Então, nesse caso, o sentido da corrente é o sentido mostrado pela seta roxa aqui. É o sentido que cargas positivas se moveriam. Qual é a expressão matemática para corrente? Vejam que a expressão matemática para corrente é dQ/dt. Vejam ali, ó, é um fluxo, ou seja, é a quantidade de carga que passa num determinado intervalo de tempo através do quê? Através de uma determinada área A, como essa área mostrada aqui na figura. Então, matematicamente, a gente escreve que a corrente elétrica é a taxa de variação da carga com o passar do tempo, portanto, é uma derivada dQ/dt, e a unidade vai ser carga, que é Coulomb, por tempo, que é segundo, a unidade vai ser ampere. Então, apesar da gente associar um sentido, vejam que aqui eu estou dizendo, corrente tem sentido para a direita na parte de baixo do fio. Eu estou associando um sentido com a corrente elétrica, mas a corrente elétrica não é um vetor, tá, pessoal? A corrente elétrica é um escalar. Vejam aqui, não tem nenhuma setinha de vetor, a corrente é um escalar. O sentido da corrente é útil para a gente saber que ela está indo sempre do positivo para o negativo, que é o sentido que a gente adota. Mas isso não quer dizer que ela é um vetor. Aí uma vez em aula teve um aluno que viu isso e disse que a corrente... Ah, tá, então quer dizer que a corrente tem sentido, mas não é um vetor? Isso. Ah, então ela é que nem a vida, né? A vida até tem sentido, mas também não é um vetor. Que coisa horrível, né, pessoal? Tem que fazer isso, mas... Vamos lá. Agora tem uma pergunta boa para vocês. A lâmpada acende quando ligada às pilhas. Por quê? Porque tem um fluxo de elétrons passando pelo filamento, certo? Se a gente liga a lâmpada de uma lanterna, por exemplo, só funciona se tiver as pilhas da lanterna. Então, a lâmpada acende porque tem o fluxo de elétrons passando pelo filamento. Mas pensa bem nessa situação aqui. Qual das alternativas abaixo está correta? Número 1. Toda a corrente que passa pelo filamento é consumida pela lâmpada e vira luz.
Número 2, uma parte da corrente que entra na lâmpada é convertida em luz, a outra parte não. Número 3, a corrente não é consumida, ela simplesmente passa pelo filamento da lâmpada sem diminuição do número de cargas. Pensem um pouquinho, qual dessas 3 alternativas vocês acham que é a correta? Pois é, pessoal, a correta aqui é a alternativa 3. A corrente não é consumida, ela simplesmente passa pelo filamento da lâmpada sem diminuição do número de cargas. Lembra quando a gente estudou carga elétrica? No capítulo 1, a gente aprendeu que a carga elétrica sempre se conserva, não se destrói carga, não se mata elétron. Então, toda corrente que entra na lâmpada também sai da lâmpada. Portanto, a opção correta aqui é a opção 3. A corrente não é consumida. Ela passa pelo filamento sem diminuição do número de elétrons. Tá, mas então o que gera luz aqui? Não é a corrente elétrica, digamos assim, não é a energia cinética dos elétrons, tá? Os elétrons continuam se movimentando depois de passar pela lâmpada. A lâmpada não consome os elétrons e a lâmpada não freia totalmente os elétrons. Da onde vem a luz, então? A luz, ou a energia luminosa que a gente observa, vem da energia potencial elétrica dos elétrons. Ah, mas como é que os elétrons vão ter energia potencial? Eles têm energia potencial elétrica quando eles estão ligados num circuito onde há baterias que geram uma região mais alta e uma região mais baixa de potencial. Ou seja, quando existe uma variação de potencial, existe uma variação da energia potencial também. Lembram lá da aula da semana passada de potencial? Eu não disse que eu podia calcular em um ponto o potencial como a razão entre a energia potencial e a carga que é colocada ali naquele ponto? Então, como os elétrons estão ligados a pilhas que fornecem uma diferença de potencial, que fazem eles se mexer, além de fazer os elétrons se mexer, as pilhas fazem com que a gente associe uma energia potencial aos elétrons. E quem é que vira calor e luz aqui na lâmpada? Quem vira calor e luz? Bom, na verdade, o calor tem 2 contribuições, tá? Quem vira luz é a energia potencial elétrica. O calor vem tanto das colisões que o trabalho que a pilha realiza sobre os elétrons faz com que eles tenham com os átomos, e aí gera calor, e o calor também pode vir da energia potencial elétrica. Outro resultado importante da conservação da carga é o fato de que a corrente se divide ao passar por um nó, mas a soma das correntes depois do nó é exatamente igual à soma das correntes antes de passar para o nó. Então, nós vamos estudar circuitos, tá, pessoal? Nós vamos ver que nos circuitos vai ter ramos onde a gente tem, por exemplo, uma bifurcação, que é o que está exemplificado aqui no desenho. Vem uma corrente de valor I0 e chega aqui no ponto A. No ponto A eu tenho uma bifurcação. O que vai acontecer? Parte da corrente vai seguir por um caminho, outra parte vai seguir por outro. Aí eu posso dizer assim, a corrente I0 original se dividiu numa componente I1 mais uma componente I2. O que sempre vai ter que ser verdade? O que eu tinha de corrente no início é exatamente igual à soma das correntes depois. Por que isso tem que ser verdade? Porque eu não crio nem destruo carga elétrica. E corrente é o quê? Cargas elétricas passando por unidade de tempo. Como a carga elétrica não se cria nem se destrói, quando a corrente se divide, a corrente inicial é exatamente igual à soma das componentes depois da divisão. Tá? Então, não interessa o formato do circuito, tá, pessoal? Sempre que a gente tem uma bifurcação, a gente tem essa divisão. E a moral da história é que a corrente não se cria nem se destrói, tá? Ela se conserva.
Então, com isso aqui a gente termina a parte inicial de corrente. Agora nós vamos falar de densidade de corrente. Quando a gente quer estudar o fluxo de cargas através de uma seção reta do material, através de uma área dentro do material, a gente usa a densidade de corrente representada pela letra J. Primeira observação, tá, pessoal? A corrente I não é vetor. A densidade de corrente J é vetor. A densidade de corrente está relacionada com a corrente que passa por uma determinada área através dessa equação aqui. A corrente I é igual à integral de JdA. Pensa um pouquinho aqui, como é que deve ser isso aqui? São dois vetores, certo? Vetor densidade de corrente e vetor área. E A ali é o vetor área, tá? Ele depende da área que a gente está considerando. Já apareceu antes isso, lembra? Lá quando a gente estava calculando fluxo elétrico, a gente não tinha E escalar dA? Pois é, aqui a gente está dizendo que a corrente elétrica, que é um escalar, é dada pelo produto escalar, esse pontinho aqui representa produto escalar, dos vetores densidade de corrente e vetor área. E, a rigor, a corrente é igual à integral de J escalar dA. Esse dA é o vetor área. Lembra? É o mesmo vetor área que a gente usou lá na lei de Gauss, tá, pessoal? Ele é um vetor que é perpendicular à área e que tem módulo total igual ao tamanho daquele pedacinho de área. Essa fórmula pode ser simplificada. Quando é que a gente pode simplificar a fórmula? Se a corrente é uniforme e a corrente é paralela ao dA, então a J também vai ser uniforme e paralela ao dA. E aí ela vai poder sair para fora da integral, se ela é uniforme. E aí, quando a gente tem corrente uniforme e paralela à área, a gente pode escrever que a densidade de corrente é simplesmente a corrente dividida pela área, tá? Mas notem bem, pessoal, isso aqui é só para quando a corrente é uniforme e paralela à área, não é sempre. É a unidade de densidade de corrente. Bom, corrente ampere sobre área metro quadrado. Não tem nome especial, tá? Então a unidade de densidade de corrente é o ampere por metro quadrado. Existe outra forma de calcular a densidade de corrente J, tá, pessoal? E é importante essa outra forma porque ela é cobrada nos exercícios do questionário, tá? Então, uma forma de chegar na densidade de corrente é por essas relações que vocês estão vendo aqui. A relação geral e a relação específica para corrente uniforme paralela ao dA. Na outra maneira de calcular a densidade de corrente, vamos fazer um exercício pensado aqui. Então, vamos considerar portadores de carga positivos se movendo pela área transversal A de um fio de comprimento L. Todos os portadores de carga positiva têm a mesma velocidade de deriva VD. Ok, isso aqui é aceitável, tá, pessoal? Porque a velocidade de deriva é a mesma para todos os elétrons quando a gente liga um campo elétrico. Com uma densidade de corrente J constante. Então, o que nós vamos ter? Nesse pedaço do fio de comprimento L, nós vamos ter uma corrente elétrica. Se os portadores de carga são positivos, o que isso quer dizer? O sentido que os portadores de carga se movem é o mesmo sentido da corrente, já que as cargas são positivas e esse é o sentido convencional. Então, isso quer dizer que a velocidade de deriva das cargas é para a esquerda, que é o mesmo sentido do campo elétrico, já que as cargas positivas se movem no mesmo sentido do campo, que também será o mesmo sentido da densidade de corrente J, tá? J é diretamente ligado com I. Se I tem sentido para a esquerda, então o vetor J também tem sentido para a esquerda. I e J sempre têm o mesmo sentido, tá? Se nós estamos considerando as cargas positivas. Nessas condições, qual é a carga total dos portadores de corrente nesse pedaço de fio?
Então, aqui, digamos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partículas nesse pedaço do fio. Qual é a carga total dessas 5 partículas juntas? Olha, eu posso dizer assim, a carga total vai ser dada por um produto que é N vezes A vezes L vezes E. Quem são esses termos? Ó, ali em cima está dizendo alguns deles, ó. A seção reta A. Então, A é a área transversal, tipo, esta área aqui, essa área aqui é a área A que aparece aqui embaixo. L é quem? L é o comprimento do fio. E, lembra desse famoso E? Ele é a carga elementar, ele é a carga de um elétron. E esse N que aparece ali, da onde veio isso? Esse N, pessoal, é chamado de número de portadores de carga por unidade de volume. Tá? Então, o que que ele é? Ele é o número de partículas carregadas por unidade de volume do material. Ele é característico de um dado material. Então, para o cobre, nós temos um valor de N, para o ferro, nós temos outro valor de N. Esse Nzinho aqui a gente chama também de densidade de portadores. Por que densidade de portadores? Porque é o número de portadores de carga por unidade de volume. Então, é uma coisa nova, nós estamos introduzindo agora, tá? A carga total vai ser o número de portadores de carga por unidade de volume, vezes o produto área vezes comprimento, que é justamente o volume, vezes E, que é a carga de cada portador. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando portadores por volume, multiplicando por volume, aí fica só portadores, e estou multiplicando os portadores pela carga de cada um deles. Isso me dá o quê? A carga total. Essa carga aí é a carga elementar do elétron, tá, pessoal? Como todos os portadores vão se mover com a mesma velocidade de deriva, o tempo que eles levam para atravessar o fio é o seguinte, a gente considera que a velocidade de deriva é constante, tá, pessoal? Velocidade constante, física 1, MRU. Então, a gente considera que a parte ordenada do movimento dos portadores de carga é um MRU. Logo, a gente pode dizer que o tempo que leva para eles atravessarem aquele pedaço de fio é o comprimento L dividido pela velocidade de deriva VD. Então, no slide anterior, a gente achou uma equação para carga. Aqui a gente achou uma equação para o tempo. Como é que é a corrente? Ora, a gente definiu corrente justamente como a razão do número de cargas que passa por unidade de tempo, certo? Então, se eu pego o Q do slide anterior e o T, esse aqui, eu consigo achar a corrente I. Então, a corrente I vai ser proporcional a quem? Densidade de portadores vezes área, vezes comprimento do fio, vezes carga de cada portador, dividido por comprimento do fio, dividido pela velocidade de deriva. Então, se a gente organiza isso aqui de outra forma, vejam que esse L corta com esse L, o VD passa lá para cima, e a gente chega à conclusão que a corrente elétrica num pedaço de fio, onde está passando corrente, obviamente, é dada por densidade de portadores, vezes carga de cada portador, vezes área do fio, vezes velocidade de deriva dos portadores. Então, é outra maneira da gente calcular a corrente elétrica no fio. É importante, tá, pessoal? Isso aqui vocês vão usar lá nos questionários. Agora, espera um pouquinho. Se eu pegar esse termo de área aqui e eu passar ele dividindo para o outro lado, o que vai acontecer? Vai ficar I sobre A, certo? Só que I sobre A é J. Já que eu estou considerando uma corrente uniforme, eu posso tirar da integral. Então, eu também posso escrever que a densidade de corrente J é dada por densidade de carga dos portadores, em coulomb por metro cúbico, que é o produto número de portadores por unidade de volume vezes a carga de cada portador, vezes a velocidade de deriva VD. E aqui nós temos outra equação para calcular a densidade de corrente J. E essa equação vai ser útil para vocês lá nos questionários, tá?
Então, J também pode ser dado por número de portadores por unidade de volume, vezes carga de cada portador, vezes velocidade de deriva. Ah, mas como assim portador? O que é portador? Portador é a carga que está se movendo, tá? Num metal, os portadores são os elétrons que se movem. Num semicondutor, poderia tanto ser os elétrons como as lacunas. Então, como é possível que seja outra coisa que não seja elétron, a gente está chamando de portador aqui, tá? Mas para os metais é basicamente número de elétrons por unidade de volume, vezes carga do elétron, vezes velocidade de deriva dos elétrons dentro daquele metal específico. Lembrando que isso aí são vetores, tá, pessoal? Então, a moral da história é que o vetor J vai estar sempre na mesma direção e sentido da velocidade de deriva dos portadores que tem ali dentro. Sempre não, né? Depende aqui do sinal da carga. Se a gente põe carga negativa, aí J fica menos VD. Então, qual é a conclusão aqui? Se a carga é positiva e a velocidade da carga é para a direita, isso vai nos dar J também para a direita. Porém, se a carga for negativa e se move com velocidade de deriva para a direita, aí a carga aí aqui é negativa, certo? Menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Aí a densidade de corrente J vai estar para lá. Mas a gente vai sempre não, né? Mas na grande maioria dos casos nós vamos trabalhar considerando que são cargas positivas se movendo, tá, pessoal? Se são cargas positivas, J e VD estão na mesma direção e sentido. Quando o condutor faz parte de um circuito completo, a gente pode obter uma corrente que tem o mesmo valor através de qualquer área do circuito. Quando isso acontece, nós dizemos que a corrente é estacionária. Cuidado aqui, tá, pessoal? Corrente estacionária não quer dizer que os elétrons estacionaram. Simplesmente quer dizer que o valor da corrente não varia com o tempo. Isso é uma maneira que nós vamos trabalhar com circuitos, tá? Nós vamos considerar em alguns circuitos que a corrente não muda com o tempo. Aí a gente chama de circuitos de corrente estacionária. Então, por exemplo, se a gente tem essa condição num circuito que tem essa forma aqui, tanto faz se eu pego esta área, ou a mesmo esta área aqui, a corrente é a mesma em qualquer área do material, desde que seja um caso de corrente estacionária. Quando a corrente tem sempre o mesmo sentido no circuito, a gente diz que ele é um circuito de corrente contínua. Esse é o primeiro tipo de circuito que nós vamos estudar na semana que vem e na semana seguinte, tá? Então, se a corrente tem sempre o mesmo sentido no circuito, ele é um circuito de corrente contínua. Depois, mais adiante, nós vamos ver circuitos onde a corrente pode inverter o sentido no circuito. E aí a gente chama esses circuitos de corrente alternada. Vejam que a rede elétrica que alimenta nossas casas fornece corrente alternada. Então, equipamentos como um computador, por exemplo, eles funcionam dentro deles com várias coisas que trabalham com corrente contínua. Mas equipamentos que são ligados direto na tomada, se eles não têm nenhuma modificação interna para transformar essa corrente alternada em corrente contínua, aí eles trabalham direto com a corrente alternada mesmo, tá? Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante. Então, aqui tem um exemplo, que é o exemplo 6.1. Eu não vou resolver todo ele, tá, pessoal? A resolução está lá na turma ERE. Não, desculpa. A resolução está lá na nossa turma T9. Depois vocês dão uma olhada lá, tá? Aqui ele diz assim: considere um fio cilíndrico de raio 2 milímetros. Calcule a corrente na região externa do fio, ou seja, a distância radial R do centro é medida de R sobre 2 até R. Quando
Letra A, a densidade de corrente é uniforme e igual a 2 vezes 10 na 5 ampere por metro quadrado. Letra B, a densidade de corrente varia com a distância radial, de acordo com a equação densidade de corrente é igual a R ao quadrado, onde A é uma constante, que vale 3 vezes 10 na 11 ampere por metro na quarta, e R está em metros. Então, basicamente, o que ele quer? Ele quer a densidade de corrente na região externa do fio, quando, letra A, a densidade é uniforme, e letra B, a densidade varia. Então, vamos ver o primeiro caso aqui. Letra A, tá? Exatamente o que ele chama de região externa do fio? Região que vai de R sobre 2 a R. Então, imagina aqui. Essa coisinha azul é o nosso fio, tá? O raio total do fio é R. Ele quer a densidade de corrente na parte externa. Então, ele quer a densidade de corrente nessa parte aqui, ó, que vai do tracejado até o cheio. Ele não quer a densidade de corrente aqui dentro. De 0 a R sobre 2, ele não quer a densidade de corrente. Ele quer a densidade de corrente só na parte externa. Então, o que isso quer dizer? Nós vamos ter que trabalhar apenas com essa parte do fio que eu estou marcando em vermelho ali. Então, vou fazer uma diferenciação, tá, pessoal? A variável A é a área total da seção transversal. Então, imagine, o que é esse desenho aqui? Ah, isso aí é um círculo. Tá, então, o que esse círculo está representando? Imaginem que vocês têm um fio cilíndrico e esse círculo representa uma área aqui dentro do fio, tá? Então, esse círculo que estava mostrado aqui representa uma área dentro do fio. O ponto zero aqui seria bem o centro do fio. Quanto mais longe do centro a gente vai, a gente acaba chegando até a borda do fio. Então, ele quer, só nessa região marcada em vermelho aqui, qual é a densidade de corrente. Então, a gente pode dizer assim, a área total do fio é A. Quanto é a área só dessa região vermelha aqui? Eu vou chamar de A', que é a região de R sobre 2 a R. Então, eu posso dizer assim, quanto é a área da região A'? Quanto é a área só dessa região vermelha? Ela é a área total do fio, πr ao quadrado, menos a área do centro. Quanto é a área do centro? Π vezes r sobre 2 ao quadrado, certo? Eu estou dizendo que a área da parte vermelha é a área total do fio, menos a área deste pedaço central aqui, desse círculo central. Então, fica a área só da parte vermelha é πr ao quadrado menos π vezes r sobre 2 ao quadrado. Se a gente faz a matemática aqui, vai ficar r ao quadrado sobre 4, a gente chega à conclusão. Primeira coisa, a área só daquela parte externa é 3/4 de πr ao quadrado. Bom, quanto vale R? R é 2 milímetros. Transformando para metros, fica 2 vezes 10 na menos 3 metros. Então, eu posso calcular o valor de A. A área só daquela região vermelhinha é 9,42 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Agora que eu tenho a área, eu posso calcular a densidade de corrente. Lembrem que para o cálculo da letra A, ele disse densidade de corrente uniforme. Então, eu posso fazer o seguinte, como a densidade de corrente é constante, uniforme, eu posso fazer simplesmente que a densidade de corrente J é a corrente sobre a área que eu estou querendo estudar. Então, a densidade de corrente vai ser o valor de I, que é esse valor... Opa, desculpa. A corrente vai ser... Eu quero calcular a corrente, não a densidade, tá? Desculpa. O valor de I vai ser a densidade de corrente J, que é dada como 2 vezes 10 na 5, vezes a área, que é a área que a gente calculou ali em cima. E aí, a corrente na parte externa do fio é 1,88 ampere. Quando? Quando a densidade de corrente é uniforme e vale 2 vezes 10 na 5 ampere por metro quadrado. Na letra B, a coisa complica, tá, pessoal? A densidade de corrente não é constante.
A densidade de corrente depende da distância ao centro do fio. Ela é dada por uma constante A vezes distância ao centro do fio ao quadrado. O que isso quer dizer? Aqui no ponto central, a densidade de corrente é 0, certo? Porque no ponto central, a distância até o centro do fio é 0. Já aqui, onde a distância R é igual a R sobre 2, a densidade de corrente vai ser A vezes R sobre 2 ao quadrado. Lá na ponta do fio, a densidade de corrente vai ser J igual a vezes R ao quadrado. Ou seja, quanto mais longe do centro eu estou, maior é a minha densidade de corrente. Como ela não é uniforme, eu não posso fazer simplesmente J igual a I sobre A. E se eu não posso fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a integral. Qual é a integral? Corrente é igual a integral de J escalar dA. É isso que eu tenho que fazer na letra B. Então, o procedimento é esse mostrado aqui nas imagens, tá, pessoal? Se a corrente não é uniforme, começamos com um anel tão fino que podemos supor que a corrente é uniforme no interior do anel. Pega esse anelzinho vermelho aqui, tá? Esse anelzinho vermelho, imagina que ele é bem fininho. A espessura dele aqui é um dr. Ele é bem fininho. Ao longo desse anel, a densidade é corrente. A densidade de corrente é uniforme. Qual é a área de um pequeno anel fininho? A área do anel é o produto da circunferência pela largura, certo? Então, cada anel que compõe o fio, ele tem uma pequena área dA, que é igual a quem? A circunferência dele, 2πr, vezes a espessura dele. Quanto é a espessura dele? Ora, é uma coisa bem pequenininha, é um dr. Então, vejam bem, como é que eu escrevo o meu dA para colocar lá na integral de J dA? Eu tenho que pensar assim, o J depende da distância R. Então, para cada distância R em relação ao centro do fio, eu tenho um pequeno anel. Como é que é a área desse anel? Ele é dado pela circunferência do anel, 2πr, vezes a espessura do anel, dr. Daí eu posso dizer que para este anel aqui, a corrente é o produto da densidade de corrente pela área. O que a gente deve fazer? A gente deve somar a corrente em todos os anéis, do menor anel, que é aquele que começa em R sobre 2, até o maior anel, que é aquele que termina em R. Então, como é que vai a nossa integral? A nossa integral vai desde R sobre 2 até R. Ah, mas por que a integral não começa no zero? A integral não começa no zero porque o exercício pediu apenas a parte externa do fio. Se o exercício pedisse todo o fio, a integral ia ser de 0 a R, tá? Então, nós vamos ter o seguinte. A corrente é dada pela integral do produto escalar de J dA. Como é que eu escrevo o J? Ah, ele me disse lá no enunciado. O J é A vezes R ao quadrado. Como é que eu escrevo o dA? O dA tem que ser o dA ao longo do qual J é constante. J não é constante ao longo de todo o fio, ele só é constante ao longo de cada anelzinho que compõe o fio. Então, esse produto J escalar dA, na verdade... Bom, primeira coisa, tá? Antes de dizer quem é o J e quem é o dA. Como é que eu sei qual é o ângulo entre o J e o dA? Olha só, isso é uma coisa que parece preocupante, mas na verdade vocês não precisam se preocupar, tá? Digamos que essa aqui é a área através da qual passa a corrente, tá? E digamos que o J aponta nessa direção. O que eu vou fazer? A corrente do J, se a carga é positiva, a direção e sentido do J tem o mesmo sentido da corrente. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou escolher o meu dA
na mesma direção e sentido do J. E aí, o cosseno entre os dois sempre vai ser zero. Tá, mas eu posso escolher o sentido do dA? Pode. Ele é uma área. O vetor dA pode apontar perpendicular à área para a direita, ou ele pode apontar perpendicular à área para a esquerda. Como é que eu sei qual é o certo? Não é que tenha um certo. Então, a melhor maneira de trabalhar é sempre pegar o dA na mesma direção e sentido do J, porque evita o aparecimento do negativo. O que ia significar uma corrente negativa no meu resultado? Ia significar uma corrente que está no sentido oposto ao que eu coloquei no meu problema, tá? Então, para evitar problemas, peguem o dA sempre na mesma direção e sentido do J, e aí o ângulo aqui vai ser sempre 0 graus. Vocês escolhem o dA, tá? Não existe uma regra universal de colocação do dA. Quem é o J, quem é o dA? Bom, o dA é o quê? A circunferência de cada pequeno aro, 2πr, vezes a espessura do respectivo aro, dr. E o J? O J é A vezes R ao quadrado, conforme dado no enunciado. Então, para achar a corrente I, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer o produto 2 gurizinho, 2πA, vezes a integral de R sobre 2 até R, de R ao cubo dr, que é o resultado desta multiplicação aqui. Regra do expoente. A integral de R ao cubo dr é R na quarta sobre 4, certo? Então, quanto vai ser a corrente? A corrente vai ser 2 vezes π vezes A, vezes R na quarta sobre 4, aplicado no limite inferior R sobre 2 e no limite superior R. E aí, então, a equação fica assim. A corrente é igual a 1 meio de π vezes A, vezes R na quarta, menos R na quarta sobre 16. Se a gente faz o mínimo múltiplo comum aqui, a gente chega à conclusão que a gente pode escrever que a corrente através da parte externa do fio, quando a densidade de corrente varia como AR ao quadrado, é dada por π vezes A, que multiplica 15 raio na quarta dividido por 32. E aí, para calcular o valor da corrente, a gente substitui os valores aqui. Então, π 3,14, blá, blá, blá. A é o valor dado no enunciado. R é 2 milímetros. Lembrem que tem que botar em metros, tá, pessoal? Então, fica 2 vezes 10 na menos 3 elevado na quarta, multiplicado por 15, dividido por 32. E aí a gente acha que a densidade de corrente é 7,07 amperes. Então, acabei resolvendo aqui. É importante porque vocês também vão precisar desse tipo de coisa para resolver a tarefa da semana, tá? Agora vamos para a parte 2, resistividade e resistência. Para determinados materiais, especialmente para os metais, em uma dada temperatura, a densidade de corrente é quase diretamente proporcional ao campo elétrico. A gente diz que na prática, ela é proporcional ao campo elétrico, tá? Quando a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico, a razão entre os módulos de J e E é uma constante. Então, nós temos o seguinte: a lei de Ohm. Essa relação é chamada lei de Ohm. Depois a gente vai falar em termos de resistência e corrente e potencial, tá, pessoal? Mas aqui, o fato da densidade de corrente ser diretamente proporcional ao campo aplicado e a razão entre elas ser uma constante, isso representa o que a gente chama de lei de Ohm. Por que os metais obedecem à lei de Ohm? Porque nos metais a razão entre E e J é constante. Então, a gente dá um nome especial para essa razão. Já que essa razão é constante para um determinado metal, a gente chama essa razão de resistividade do metal. A letra é Rho, tá, pessoal? Então, a resistividade Rho do material é dada pela razão entre E e J. Ah, isso aí só vale para os metais?
Não, isso aqui vale para qualquer material, tá? Para qualquer material, a resistividade é a razão entre o campo elétrico aplicado e a densidade de corrente obtida quando se aplica aquele campo elétrico. Essa razão é a resistividade para qualquer material. O que eu estou chamando aqui é que para os metais, essa razão é constante. O que isso quer dizer? Se eu aumento o campo 5 vezes, a densidade de corrente aumenta 5 vezes também. Se eu aumento o campo 7 vezes, a densidade de corrente aumenta 7 vezes também. Isso acontece para quem? Para os metais. Então, para os metais, ρ é constante, tem o mesmo valor, independente do campo aplicado. Para outros materiais, a resistividade também se calcula assim, E sobre J. Mas, por exemplo, quando vocês triplicam o valor de E, não triplica o valor de J. E aí a resistividade não é constante. Essa é a diferença, tá? Para os metais, ela é constante, dentro de uma mesma temperatura. Qual a unidade de resistividade? Campo elétrico, volt por metro, dividido por densidade de corrente, ampere por metro quadrado. Então, a unidade é volt por ampere vezes metro. Essa unidade, volt por ampere vezes metro, ganhou um nome especial. Tá? Oh, desculpa. A unidade volt por ampere ganhou um nome especial. A unidade volt por ampere ganha o nome de ohm. Então, a resistividade é dada em ohm vezes metro. Tá? Ohm é só volt vezes ampere, tá, pessoal? Nós vamos falar mais desse ohm depois, né? Quanto maior a resistividade do material, maior o campo elétrico necessário para produzir uma determinada densidade de corrente. Ou seja, quanto maior a resistividade, maior a resistência que ele oferece à passagem de corrente. Um condutor perfeito teria resistividade zero, mas não existe condutor perfeito, né, pessoal? Então, bom, depois nós vamos falar de supercondutores. Aí nós vamos ver um caso onde é praticamente resistividade zero. Então, existem pelo menos os supercondutores. Então, num condutor perfeito, a resistividade deveria ser zero. Não oferece nenhuma resistência à passagem de corrente elétrica. Num isolante perfeito, a resistividade deveria ser infinita. Ou seja, não deixa passar nenhuma corrente elétrica. Aqui tem alguns valores para vocês terem uma ideia do que acontece no mundo real, tá, pessoal? Então, vejam que aqui são valores da resistividade em ohm vezes metro para diferentes materiais. Olha aqui os metais. Eles são caracterizados por uma resistividade da ordem de 10 na menos 8 ohm vezes metro. 10 na menos 8 é bem pouquinho, né, pessoal? Então, os metais têm baixa resistividade, por isso eles conduzem bem. Qual é o metal de mais baixa resistividade? Não é o cobre, tá, pessoal? A prata é o metal de mais baixa resistividade. É o que melhor conduz corrente elétrica sem resistência. Ou melhor, é o que conduz corrente elétrica com menos resistência. Existe a resistência, não é sem resistência. Então, por que a gente não faz todos os fios de prata? Bom, a resposta é meio óbvia, né? Imagina aqui que acontecesse se todos os fios de rede elétrica fossem feitos de prata. Não ia dar certo, né? Então, a gente usa o cobre, que vale bem menos e que também tem uma resistividade baixa, apesar da prata ser a melhor resistividade em termos de condução. Vejam que quando a gente troca do metal para o semicondutor, tem um grande salto. Olha aqui, por exemplo, o germânio puro. A resistividade é 0,60. Olha a diferença de 0,60 para 10 na menos 8. É uma diferença de 10 na 8, certo? É uma diferença de 100 milhões. Ou seja, é muita diferença. E se a gente olha os isolantes, então? Os isolantes como vidro tem resistividade da ordem de 10 na 10 a 10 na 14. Então, olha a diferença de 10 na 14 para 10 na menos 8. São 22 casas, 10 elevado na 22.
a diferença de resistividade entre os metais e o vidro, por exemplo. Por isso que o vidro se comporta como isolante e os metais como condutores. Todos esses valores são para 20 graus Celsius, tá, pessoal? O inverso da resistividade é chamada de condutividade de um material. É literalmente o inverso, tá? A condutividade é 1 sobre a resistividade. Como o nome já diz, a condutividade indica se o material é bom condutor ou mau condutor. Qual é a unidade de condutividade? Ohm vezes metro na menos 1, já que é 1 sobre ρ. Quem é que é responsável pela condutividade nos metais? Os metais são bons condutores justamente porque eles têm elétrons livres. Então, os elétrons livres nos metais, na verdade, são responsáveis por eles serem bons condutores de eletricidade e também por eles serem bons condutores de calor. Então, são os elétrons livres que estão por trás da baixa resistividade nos metais. Quando a gente tem uma placa de circuito integrado, por exemplo, pessoal, vejam que as trilhas por onde a gente quer que circule corrente são feitas de metal. E entre as trilhas nós temos regiões que são de material isolante, justamente para que só haja corrente elétrica nos caminhos que a gente quer que a corrente passe no circuito. Para a grande maioria dos metais, a resistividade cresce com o aumento da temperatura. Como é que a gente pode explicar para os metais que a resistividade cresce com o aumento da temperatura? Olha, quanto maior a temperatura, os átomos vibram com maior amplitude. Ora, se os átomos vibram com maior amplitude, aumenta a probabilidade dos elétrons colidir com os átomos. Então, quanto maior a temperatura, maior a amplitude de vibração dos átomos, mais colisão com os elétrons. Quanto mais colisão os elétrons sofrerem, mais difícil fica o movimento numa direção específica. Então, assim a gente explicaria o crescimento da resistividade com a temperatura. Se a gente pega um pequeno intervalo de temperatura, ou seja, um intervalo de até 100 graus Celsius, a resistividade pode ser aproximada por uma equação. É essa equação aqui, pessoal. A resistividade na temperatura T é igual à resistividade à temperatura de referência, ρ0, vezes 1 mais alfa, vezes a temperatura T, menos a temperatura de referência T0. Então, por exemplo, se eu quero saber a resistividade do cobre a 150 graus, eu posso pegar a resistividade do cobre a 50 graus e multiplicar ela por 1 mais alfa do cobre vezes 150 menos 50. E aí eu calculo a resistividade. Tá? O T0 que aparece ali é a temperatura de referência. Em geral, a gente usa as temperaturas de referência de 0 de 20 graus Celsius, quando possível. O ρ0 é a resistividade do material na temperatura de referência T0. E o alfa que aparece ali é chamado coeficiente de temperatura de resistividade. Então, aqui tem alguns coeficientes de temperatura para vocês darem uma olhada. Por exemplo, o coeficiente de temperatura de resistividade para o alumínio é 0,039. Então, essa aqui é a razão com qual a resistividade dele vai aumentando em função da temperatura. Opa, mas o que é isso aqui para o carbono grafite? Como é que está menos 0,05? O que esse menos quer dizer aqui? Olhem que o alfa multiplica a diferença de temperatura, certo? Se eu tenho um menos aqui, o que vai acontecer? Na verdade, eu vou ter um decréscimo da resistividade com a temperatura. Tá, mas não é para aumentar a resistividade com a temperatura? Depende do material, tá, pessoal? Para os metais, vocês vão ver que sim, a resistividade em geral aumenta com a temperatura, tá? Existe essa liga aqui chamada de manganina, onde na verdade vocês podem aumentar a temperatura que a resistividade simplesmente não muda. Ela é uma exceção, tá? Ela não é a regra. Então existe uma liga para a qual você pode aumentar a temperatura que a resistividade não muda.
Na maioria dos metais e ligas de metais, o alfa é positivo, ou seja, quando aumenta a temperatura, aumenta a resistividade. Porém, nos semicondutores, como carbono, germânio, silício, o coeficiente é negativo. Então, vamos botar num gráfico aqui. O que acontece para um metal? A resistividade aumenta à medida que a temperatura aumenta. Então, o aumento é mais ou menos como essa curva vermelhinha aqui, tá, pessoal? O que é aquela equação que eu apresentei? Aquela equação que eu apresentei, na verdade, é uma equação linear, tá? Vocês voltam aqui, vocês olham, isso aqui é a equação da reta, certo? Rho é igual a Rho0 vezes 1 mais alfa vezes ΔT. É uma equação que depende de t na potência 1, é uma equação da reta. Então, essa equação é uma aproximação. Se eu quero saber só esta região da curva, eu aproximo essa região por essa reta aqui. E o resultado é satisfatório. Se eu quisesse, por exemplo, saber para essa outra região da curva, aí eu usaria uma reta com uma outra inclinação, ok? Então, para os metais, a resistividade aumenta com a temperatura. Para os semicondutores é o contrário. Para os semicondutores, a resistividade diminui à medida que a temperatura aumenta. Como é que a gente pode explicar isso? A ideia é a seguinte, tá? Um semicondutor tem muito pouco elétron livre. Então, o semicondutor não conduz muito bem normalmente. Quando a temperatura aumenta, o que acontece? O aumento da temperatura faz os átomos vibrarem mais, e essa vibração dos átomos consegue fazer com que uns elétrons ganhem energia e se desprendam dos átomos. E no momento que esses elétrons conseguem se desprender dos átomos com a energia que eles ganharam pela vibração dos átomos, aumenta o número de portadores. E quando aumenta o número de portadores, a resistividade cai. Então, nos semicondutores, o aumento da temperatura, na verdade, diminui a resistividade, porque são produzidos mais elétrons livres. Produzidos não, né? Os elétrons que estavam ligados começam a se tornar livres, aumenta o número de elétrons livres no material, e aí ele passa a conduzir melhor. E nos supercondutores? Os supercondutores são muito interessantes. A altas temperaturas, os supercondutores se comportam como os metais. Mas abaixo de uma temperatura chamada temperatura crítica, essa resistividade cai, e cai muito. Ela cai praticamente a zero. Então, no supercondutor, a temperaturas abaixo da temperatura crítica, a resistividade é praticamente igual a zero. Então, vejam que são três comportamentos diferentes, tá, pessoal? O dos metais, o dos semicondutores e o dos supercondutores. A resistividade é uma característica do material em si, é uma quantidade microscópica. Por exemplo, qualquer fio de cobre tem a mesma resistividade Rho, porque todos são feitos de cobre. Mas, quando a gente se refere a uma amostra específica de um material, a gente vai falar da resistência R, ao invés da resistividade Rho. Então, digamos assim, nós temos dois fios de cobre, um mais fino e outro mais grosso. Se os dois são de cobre, os dois têm a mesma resistividade, mas eles terão a mesma resistência R? Não, porque a resistência depende das características físicas, não só do tipo de material, mas também da área e do comprimento. Então, enquanto a resistividade Rho é uma grandeza microscópica que vale para cada elemento químico, a resistência R vale para cada objeto. E dois fios de cobre de tamanhos diferentes terão a mesma resistividade, porém resistências R diferentes. Como é que a gente chega na resistência? Bom, a resistividade, nós já vimos que ela é a razão entre os módulos do campo elétrico aplicado e da densidade de corrente obtida. A resistência é a razão entre a diferença de potencial aplicada no condutor e a corrente obtida no condutor. Vejam que campo elétrico
tem a ver com diferença de potencial e densidade de corrente tem a ver com corrente, certo? Como é que a gente faz essa relação? A corrente é igual densidade de corrente vezes área, se a corrente é uniforme. Nós temos que a diferença de potencial entre os terminais do condutor é igual ao produto do campo pelo comprimento, se o campo é uniforme também. Por que isso aqui? De onde vem esse ΔV igual a E vezes L? Lembra lá da parte de potencial que nós tínhamos uma equação que nos dizia que ΔV era igual a menos a integral de E escalar dl? Então, se a gente pega essa equação aqui, para o caso onde o E está na mesma direção do dl, e a gente pega o módulo, ou seja, a gente despreza o sinal, E vezes dl, quando o E for constante, o E sai para fora da integral, fica E vezes a integral de dl, que é E vezes L. E aí, se a gente combina essas duas informações, olha só, quem é o ρ? O ρ é E sobre J. Quem é o E? O E seria ΔV sobre L. Quem é o J? O J seria I sobre A. Então, o ρ é ΔV sobre L dividido por I vezes A. Se a gente passa este A lá para cima e este L aqui para baixo, a gente vê que a resistividade também pode ser escrita como a diferença de potencial aplicada no condutor vezes a área do condutor dividido por corrente que passa no condutor vezes o comprimento do condutor. E é aquilo que eu falei para vocês. Para diferentes fios, nós vamos ter diferente área e comprimento, tá? Para resistividade, os fatores aqui vão se compensar porque o ΔV também é proporcional ao I. Se a gente chama, então, ΔV sobre I, ó, quem seria ΔV sobre I? Se a gente pega este termo aqui, ΔV sobre I, ele é igual a resistividade vezes L sobre A, certo? Então, este produto ΔV sobre I, a gente chama de resistência R da amostra condutora. E a gente chega à conclusão, por exemplo, como é que é a resistência de um fio de cobre? É a resistividade do cobre vezes o comprimento do fio dividido pela área transversal do fio. Então, nós definimos essa razão como resistência. Num circuito, a resistência é calculada como a diferença de potencial nos terminais do objeto dividido pela corrente do objeto. E, para um objeto que não está num circuito, nós podemos calcular a resistência como a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Tá? Então, as duas fórmulas são fórmulas para a resistência. Qual é a unidade de resistência? Aquela que eu tinha falado no início, volt por ampere, que a gente chama de ohm. Ah, eu conheço essa equação. Essa equação aí, ΔV, RI, R igual a ΔV sobre isso, aí foi visto no segundo grau. Isso é a lei de Ohm, né? Não, essa não é a lei de Ohm. Essa é uma relação que vale para qualquer condutor, mesmo para um que não obedece à lei de Ohm. Lei de Ohm é dizer que R é constante. Então, R é igual a ΔV sobre I pode usar para qualquer material. O que a lei de Ohm diz é que este R é uma constante para certos materiais. Há uma temperatura fixa e esses materiais são chamados de condutores ômicos. Então, não quer dizer que essa fórmula aqui só vale para quem obedece à lei de Ohm. Não, a fórmula vale para todo mundo. Mas a razão ΔV sobre I só é constante para os condutores ômicos. Então, se a gente faz um gráfico aqui, os materiais que obedecem à lei de Ohm, o gráfico I versus ΔV é uma linha reta para os materiais ômicos. Por quê? Quando a gente dobra a diferença de potencial aplicada, também dobra a corrente obtida. Quando a gente triplica a diferença de potencial aplicada, também triplica a corrente obtida. Então, a relação ΔV sobre I
é dada por uma reta. E quem é a inclinação dessa reta? 1 sobre a resistência daquele componente. Vejam que nem todo mundo é resistor ôhmico, tá? Por exemplo, nos diodos semicondutores, o comportamento é totalmente diferente. Quando a gente tem uma diferença de potencial aplicada com sinal oposto ao sentido preferencial do diodo, ou seja, no sentido da corrente da voltagem negativa, tem uma corrente muito pequena e a gente pode aumentar mais o potencial negativo que a corrente não aumenta. Porém, para o lado do potencial positivo, basta um pequeno aumento do potencial que a corrente aumenta muito mais do que linearmente. Então, existem vários tipos de comportamento, tá, pessoal? O condutor ôhmico ou o resistor ôhmico é um tipo de comportamento. Pode ter outros comportamentos como o do diodo semicondutor que está mostrado aqui. A gente chama de resistores os dispositivos formados por condutores que são inseridos em um circuito para aumentar a resistência à passagem de corrente elétrica. Pode parecer meio estranho a gente colocar uma coisa no circuito para aumentar a resistência à passagem de corrente, tá, pessoal? Mas, na verdade, isso é uma coisa muito útil, como a gente vai estudar em circuitos. Então, a gente chama de resistores os condutores que são inseridos no circuito para aumentar a resistência à passagem de corrente elétrica. Por favor, né, pessoal, não vão me pensar que os resistores são feitos de isolantes, tá? A gente não quer matar a corrente no circuito. Então, a gente não usa isolante como resistor. A gente quer diminuir a passagem de corrente. A gente quer aumentar um pouco a resistência à passagem de corrente, mas a gente não quer matar a corrente totalmente. Então, os resistores são feitos de materiais condutores também. Lembrando que a resistência de um resistor pode ser calculada como a diferença de potencial aplicada nos terminais do resistor, dividida pela corrente que passa pelo resistor. Nos circuitos, os resistores são representados assim, por essa ondinha triangular aqui. Na prática, como são os resistores? Resistores são como esses objetos que as setinhas estão mostrando aqui, ó. Tá vendo esse objeto aqui? Esse objeto é um típico resistor. Ah, que interessante, eles são listradinhos. É para ficar mais bonito dentro do circuito que eles são listradinhos? Não, não é para ficar mais bonito, tá, pessoal? Existe uma boa razão para ter essas listrinhas nos resistores. Nós já vamos falar disso. O que um resistor faz no circuito? Olha, o resistor faz uma tarefa importante. Ele faz uma tarefa parecida com a tarefa da lâmpada. O que é a lâmpada? A lâmpada, na verdade, é um filamento de resistência através do qual passa a corrente, certo? Então, os resistores, eles convertem energia. O que eles fazem? Eles convertem energia potencial em energia luminosa. Ou eles convertem energia potencial e cinética em energia térmica. Por que eles são coloridos? Eles são coloridos justamente para a gente saber qual é a capacidade e as características daquele resistor só olhando para ele. Então, por exemplo, existe o código de 4 bandas, que é o primeiro código que foi criado. Esse resistor aqui, que tem vermelho, verde, laranja, ouro, se eu olhar essas cores aqui, eu sei que ele é um resistor de 25 quiloohms com uma tolerância de 5%. Como é que eu sei isso? Aqui está o código da Vinci. Não é o código da Vinci, né? Mas é o código de cores dos resistores. Então, a primeira faixa representa o primeiro dígito. Vermelho, 2. A segunda faixa representa o segundo dígito. Verde, 5. Então, é 25. O laranja aqui representa o multiplicador. Laranja, 1K, então é 25 quilo, 25 mil, e o amarelinho aqui representa a tolerância, mais ou menos 5%. Então, eu sei, por exemplo, olhando na tabela
do código de cores, que esse resistor que tem essas cores aqui é um resistor de 25 kΩ com tolerância de 5% nesse valor. Existe o código de 5 bandas e o código de 6 bandas, tá, pessoal? Então, por exemplo, no código de 6 bandas, eu posso especificar 3 dígitos, vermelho, roxo, azul, seria 2, 7, 6, então 276. A quarta banda aqui seria o multiplicador, preto quer dizer 1, então é 276 ohms. O dourado aqui é a tolerância, mais ou menos 5%, e este último aqui é o coeficiente de temperatura, para a gente ter uma ideia de que variação a gente espera na resistência dele com a temperatura. Então, ele vai variar aqui, com essa cor aqui, eu não consigo ver se isso é vermelho. Digamos que seja vermelho, tá? Seria 50 partes por milhão. Então, com o aumento de temperatura, a gente tem uma variação de 50 partes por milhão no valor da resistência daquele resistor. Bom, pessoal, com isso aqui eu termino a apresentação dessa semana. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa agora, fiquem à vontade. Se não, a gente para por aqui. Já são 13h04, né? Hoje a coisa demorou. Mas é necessário, pessoal. Por mim é isso, professor. Então, tá bom, pessoal. Então, obrigado por terem vindo, tá? Espero que as aulas estejam ajudando alguma coisa. Eu estou gravando para quem não pode vir também, né? E vocês sabem, qualquer problema, qualquer coisa, me escrevam, mandem mensagem pelo Moodle, mandem e-mail que a gente resolve, ok? Boa quarta para vocês. Sexta-feira eu volto com a aula de dúvidas. Se cuidem aí com a bandeira preta e até mais. Até mais, professor. O senhor também se cuide aí. Pode deixar.